Olá pessoal, tudo bem? Thiago Toss por aqui, professor na área de Economia, Finanças e também investidor. E a gente vai falar a respeito de um tema importantíssimo, que é a inflação. Quais são os tipos de inflação? Isso é importante para que a gente entenda um cenário macroeconômico e veja onde que a gente está indo, a gente consiga interpretar, isso é importante também, essa antecipação aos movimentos, essa leitura, né? Não quer dizer que você vai acertar em todas, mas se você aumentar a sua taxa de assertividade, melhor você se dá no mercado financeiro, tudo bem? Então a primeira ou o primeiro tipo de inflação aqui que a gente vai falar é o tipo por demanda. A inflação por demanda é uma inflação onde o mercado está aquecido, ele está expansionista, as pessoas estão comprando, o consumo está alto, ou seja, está tudo pró, o dinheiro está circulando, está lindo, a economia está fervendo, né? Mas o que acontece com isso, pessoal? Imagina o setor hoteleiro, várias pessoas buscando viagem, então o setor hoteleiro sobe, as aéreas também se beneficiam com isso, o varejo se beneficia, construção civil, ou seja, vários setores. Obviamente, as pessoas gastando, quanto mais houver demanda por determinada coisa, obviamente o preço sobe. Pensa você, é fácil pensar a inflação por demanda. Imagina que você é um lojista e você vende celular, você vende isso aqui, tá? Se você antes vendia 50 celulares por dia, vamos supor, e aumentou essa demanda para 60, 70, 80, 90, você fala, acho que eu posso aumentar um pouquinho esse preço. Aí você testa. Aí você vende esse celular a 1.500, você está vendendo ele agora a 1.700. E o povo continua consumindo. Por quê? Porque se os clientes pagam por aquilo, é como se ele estivesse endossando o preço. Aí você fala, legal, 1.700 engoliu, deixa eu tentar 1.800, deixa eu tentar 1.900. E aí acontece a famosa inflação por demanda. É o público buscando e, obviamente, os produtores, né, ou seja, os lojistas, os vendedores, eles vão acompanhando aquilo e vão surfando essa onda. O segundo tipo de inflação é a inflação que a gente chama de inflação por oferta ou inflação de custo. Então agora não é mais a demanda que está gerando, ou seja, não são as pessoas que estão buscando pelos produtos, não são elas, né, as pessoas que estão aquecendo o público, ou seja, os clientes que estão aquecendo os preços, mas sim custos de produção. Por exemplo, insumos. Como assim, Thiago? Por exemplo, petróleo subiu. Você concorda comigo que isso afeta diretamente no custo do frete? Então, quando ele recebia um determinado produto a X, agora aquele fornecedor vai colocar a margenzinha dele e vai chegar mais caro para esse vendedor, que ele vai falar, opa, aumentou, eu vou ter que repassar esse negócio. Imagina uma casa de bolos. O cara produz lá o bolo, ele fala, puxa, o açúcar subiu, o leite subiu, o ovo subiu, a farinha subiu, eu vou repassar esse preço. Então os insumos vão aumentando. Energia elétrica, por exemplo, também é um ponto, pessoal. Tá? Isso é interessante. Quando a gente tem custo de energia subindo, ou, olha só que interessante, o momento que a gente está vivendo aqui, 2023, taxa de juros em 13,75%. Quando o juros está alto, você concorda que o custo também de empréstimos, de financiamento, também fica alto? E se fica alto, o que você acha que o lojista vai fazer? Ele vai continuar, né, pegando o empréstimo dele, mas ele vai repassar isso aí na ponta. Isso aí chama custo, né, ou inflação vinda pelo custo ou pela oferta. O terceiro, pessoal, é o que a gente chama de inflação inercial. Inércia. Né? O que é inércia? Começou um processo inflacionário. Como? Por exemplo, por demanda. As pessoas comprando, todo mundo buscando, ou seja, já está com inflação. Tudo bem? Beleza. Aí, pessoal, o que acontece? A inercial é quando as pessoas trabalham com perspectivas, ou seja, nós estamos falando de futuro. Olha só que loucura. Como assim, Tiago? Você está falando que a inflação é um bicho que se retroalimenta? Sim, a inflação é um bicho que se retroalimenta. Ou seja, se as pessoas estiverem olhando para frente e a expectativa é que a inflação continue, o que acontece, pessoal? A inflação continuará. Você fala, mas como assim? A inflação obedece uma vontade? Não é que obedece uma vontade, é que na inercial as pessoas se antecipam.
Nós não estamos falando de futuro? Então, por exemplo, imagina que eu, de novo, aquele caso, eu sou lojista. E aí eu tô vendo, eu falo, acho que o governo não vai fazer uma política pública interessante, acho que ele vai estourar o fiscal, eu não tô confiando. Eu acho que essa inflação vai continuar. O que eu faço, pessoal? Para eu não tomar na cabeça, eu aumento o meu preço. Antecipadamente. Mas, Thiago, nem aconteceu a inflação ainda. Pois é. Esse é o ponto. Ou seja, você gera a inflação por medo. Você se antecipa em relação a uma perspectiva de futuro. Vai acontecer? Pode ser que não. Essa inflação vai acontecer? Pode ser que não. Mas a inercial são expectativas, são perspectivas. Tudo bem? E o quarto que a gente vai falar é a famosa inflação, e aí tem a ver com gastos públicos. Então, quando o governo, pessoal, ele gasta mais do que ele arrecada, ou seja, ele é irresponsável do ponto de vista fiscal, e aí a gente pode levar o fiscal para orçamentário. Então pensa na tua casa. A gente tem a receita, é o salário ou a tua receita de alguma maneira, e você tem as tuas despesas. E você tem que equilibrar esse negócio. Para você ser saudável, a tua receita tem que ser maior do que a tua despesa. Isso é óbvio, né? Qualquer um sabe fazer essa conta. No governo é igualzinho. Ele tem as receitas que vêm basicamente dos impostos, porque, de novo, o governo não gera riqueza, isso é importante dizer. Ele não gera riqueza. Quem gera riqueza é quem está na ponta, é o empresário, é o produtor, são as famílias que estão consumindo, né? São os fatores ali, né, que envolvem a economia. O governo simplesmente fala, me dá a minha partezinha aqui, então é o jeito que ele arrecada. Quando ele é irresponsável do ponto de vista fiscal, ele vai gastar mais do que ele arrecada. E aí chega num ponto que ele começa a fazer, pessoal, que a gente chama de impressão de dinheiro, tá? E aí não pensa na impressão de dinheiro na casa de papel mesmo, né? Na casa da moeda, né? Que você fica rodando dinheiro. Imprimir dinheiro significa que ele vai contrair dívidas, tá? E a partir dessa captação de dinheiro que ele faz, ele vai pagar uma taxa de juros para quem está emprestando, e com esse dinheiro ele vai jogar na economia, ou seja, ele vai pagar, ou seja, é como se fosse um ciclo vicioso, né? Ele pega aquele dinheiro, só que ao invés de sanar, ele gasta mais e gasta mais e gasta. Ou seja, ao invés dele secar o gasto, ele fica tentando aumentar a receita. Só que tentar aumentar a receita forçando a barra, né? Ou seja, ela não veio naturalmente pelos impostos. Ele faz o quê? Ele vai forçando a emissão de dinheiro. Tiago, mas o governo ele pode fazer emissão de dinheiro? Pode, pessoal. Ele pode fazer emissão de dinheiro, né? Que é um perigo, porque quando você emite muito dinheiro, tem uma contraparte aí, né? Ou seja, não é emitir por emitir, ele emite o dinheiro, só que ele está atrelado a uma dívida, né? Alguém deu esse dinheiro para ele. E esse alguém que deu esse dinheiro para ele requer uma taxa de juros, então aumenta inclusive a dívida pública. E olha o ciclo vicioso que a gente entra. Tudo bem? Então, esse foi um vídeo mais informativo, falando de macroeconomia, ou seja, para ter uma noção da importância da gente não negligenciar a inflação. A inflação deve ser um bicho muito bem domado, né? Eu falo que a inflação é como se fosse um cavalo que ele não tem sela, ele está solto num pasto, ele é selvagem e ele sai batendo para tudo quanto é lado e vai fazendo estrago. Então, se você não controlar a inflação, ela vira um monstro e toma um tamanho que dificilmente ela é reconquistada, né? E quando a duras penas, né? Então sofre a população, taxa de desemprego, o mercado arrefece, esfria, então quem sofre na verdade na ponta é a população. Tudo bem? Espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo.